Boa noite, boa noite, boa noite. É um prazer voltar a falar com vocês, né? Como eu já disse, é um prazer estar de volta ao Ceará. Volto com muita vontade, muito determinado a fazer um grande trabalho e reencontrar essa torcida. Prazer estar aqui com o Evandro, com o Robson e a diretoria. Estou muito motivado a essa volta e fazer um grande trabalho e concluir um trabalho que foi interrompido, que a gente, se Deus quiser, consigamos o acesso no final do ano. O que te fez voltar para o Ceará, Sérgio? Primeiro, o carinho que eu tenho aqui, o respeito que eu tenho, né, a forma que eu fui tratado e o período que eu passei aqui de 1 ano e 2 meses, que na minha opinião foi muito bom, né, apesar de nós não conquistarmos o acesso. Isso fez com que eu voltasse e as pessoas sérias e honestas que comandam o clube. Sérgio, seja bem-vindo novamente aqui na Fortaleza, Ceará. Realmente essa questão do acesso, meio que para o torcedor já até estava protegido, virou obrigação, a obsessão do torcedor e também imagino que o clube agora queira se recuperar no ano e conseguir o acesso. Você acha que pode realmente construir um elenco? Você veio realmente para isso, para subir o Ceará finalmente? Eu entendo que sim, né? Eu acho que a partir do momento que eu também aceitei o convite foi com esse pensamento, né? De conquistarmos, de brigarmos o acesso, apesar de ser uma Série B muito forte dos últimos anos, né? Vai ser uma Série B muito forte, o Ceará vai ser candidato sim à briga por esse acesso e dentro do campo, a cada jogo você vai transformando, né, saindo de candidato e realmente transformando em realidade a busca por esse acesso. Esse foi o meu pensamento. Agora nós precisamos formatar realmente um elenco competitivo que nos dê condição, que vai dar para a gente brigar pelo acesso. Ô Sérgio, vocês já conseguiram sentar para conversar, traçar o planejamento? Eu queria agora que você explicasse direitinho como é que é essa história do Sérgio chega, depois viaja, depois volta. Sim, nós sentamos e conversamos sim, a respeito do planejamento. Vou explicar para vocês direitinho. Amanhã eu me apresento aos atletas. Já fizemos um planejamento, uma programação que vai ficar o Caio, que é auxiliar de preparação física, junto com o Lucas, fisiologista, porque o Valmir só se apresenta na quinta-feira, que a mãe dele tem uma cirurgia em São Paulo, não vai poder vir. Vamos fazer primeiro os testes a partir de amanhã e quarta-feira. A partir de quinta-feira, os atletas começam a fazer a parte de preparação física e dar uma base muscular, e isso será feito na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Segunda-feira também terá um trabalho desta forma. Na terça-feira eu já estou aqui. E aí nós vamos intercalar o trabalho com bola e o trabalho físico, que é a base que vai dar para a temporada restante que nós temos. Sério, esse jogo contra o Palmeiras, você pelo São Bernardo, vai ser seu último jogo, sua última partida dirigindo a equipe do São Bernardo. A gente pode colocar até que você está sendo emprestado para o seu ex-clube, mais ou menos por aí? Não tem empréstimo. A minha apresentação oficial é terça-feira. Eu estou só comunicando que eu sou um funcionário do Ceará a partir de terça-feira. Não tem empréstimo. Hoje eu sou treinador lá do São Bernardo, né, até o jogo do Palmeiras. Então você não assinou o contrato ainda? A minha palavra vale mais do que qualquer papel. Sérgio, você chegou aqui em 2013 e saiu em outubro de 2014. Foi um técnico que deixou saudade. Acho que para a própria diretoria, para o torcedor, para alguns da imprensa, foi um técnico que deixou saudade. Naquele momento, o Ceará foi, em 2014 foi campeão cearense, viu a Série B muito bem, foi campeão do primeiro turno da Série B. No segundo turno deu aquela queda, o Sérgio acabou saindo. Você acha que foi uma atitude correta? Muita gente diz, interrompeu o trabalho do Sérgio, que é um ótimo técnico, poderia dar continuidade. O time nem conseguiu, chegou com esse Guzmão. Você acha que foi uma atitude correta naquele momento? Como é que ficou o Sérgio naquele momento que teve que interromper aquele trabalho? Que estava sendo bem feito. Sim, eu concordo também que estava sendo bem feito. Acho que, se for falar do que passou, eu tenho maior consideração pelas pessoas que estavam no comando naquele momento. Acho que futebol, às vezes, te dá uma situação que você acaba tomando uma atitude que você pensa que é a correta e não é, né? Mas eu entendo que é futebol. Futebol, às vezes, te pega pela paixão e você precisa tomar alguma decisão. Só que se nós analisarmos o trabalho que vinha sendo feito, era um ótimo trabalho. Nós estávamos ao ponto do
do quarto colocado. E a gente tinha um jogo dentro de casa contra o Santa Cruz. Era naturalmente, perfeitamente possível de vencer, né? Mas acontece que em algum momento você precisa decidir. E eu respeito muito as pessoas que decidem. Se eu disser para você que não fiquei chateado, eu vou estar mentindo, lógico que eu fiquei. Porque o meu sentimento é que nós iríamos conseguir, né? Mas eu respeito a decisão dessas pessoas, são pessoas honestas. Quando são pessoas honestas, você tem que respeitar. Por isso, eu estou de volta. Agora é um momento diferente, chega num momento diferente sob pressão, né? O time que era o atual campeão da Copa do Nordeste foi eliminado aí nas quartas de final, está fora. Um vexame, até conversei semana passada com o Robson aqui na coletiva, e ele disse que realmente é um vexame. O Ceará é um time grande, considerado sempre favorito a levantar a taça do Cearense, está fora aí das semifinais. Um desafio tanto, né, Sérgio? Tem a Copa do Brasil pela frente e esse brasileiro da Série B que é tratado como prioridade. Eu acho que quando eu cheguei aqui a primeira vez também, Caio, nós estávamos a 3 pontos da zona do rebaixamento. Era um momento de pressão também. Lógico que você ficar fora de 2 situações importantes, que é o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste, machuca. Mas ali era um momento de pressão também. Então a minha responsabilidade, eu digo, não é maior nem menor, porque responsável eu sempre fui. Eu venho com a missão de contribuir, de fazer um Ceará forte, a responsabilidade é a mesma. Então, a gente tem algumas posições que a gente vai olhar com muito mais carinho, né? A gente está conversando, tem alguns nomes que eu já solicitei sobre a posição de atletas que a gente vai contratar. Mas aí nós temos que ter pelo menos 3 opções, porque a concorrência é grande. Então a gente, em função da saída do gerente de futebol, agora nós temos que acelerar, porque o que vinha sendo passado pro gerente que saiu, agora a gente tem que correr para poder não perder tempo no mercado. Com relação ao que você acompanhou do Ceará, o pouquinho que você pôde ver, qual foi o ponto central negativo que você precisa mudar assim que chegar? Sempre pontuando o lado negativo. Não, eu acho que dentro de conceito de jogo, cada qual tem o seu conceito, né? Eu tenho o meu, e para dentro do elenco que a gente vai formatar, tem algumas posições que a gente entende que é necessário. E de característica de jogo, eu gosto de atletas que jogam e é isso que nós vamos buscar. É uma opinião de algumas pessoas que eu trabalhei, mas isso vai ficar por conta da diretoria. A minha parte é a parte tática. Até porque você jogador você indica, você não interfere, né? A diretoria que resolva. E ele voltou mais escorregadinho do que o que foi. A gente pergunta, ele sai escorregando pelo lado. O que é que você já indicou em termos de, você não quer falar em posição, mas em quantidade? Quantos jogadores, Sérgio? Pelo menos uns 4. Né? Foi assim que a gente conversou a respeito. Né? Mas a gente precisa intensificar isso, né? Até porque a concorrência vai ser grande. Né? São atletas que estão jogando no Campeonato Paulista e são atletas que eu sei que tem times interessados, inclusive de Série A. Você é um cara que prima muito pela qualidade, principalmente a ofensiva, né? Você gosta de agredir. O teu perfil desses jogadores que chegam agora, para se agregar aos que tem aí, continua desse perfil, Sérgio? Isso é conceito. Conceito você não muda, a gente vai manter. Sempre direto, mas vamos aqui nós, vamos de novo voltar para os jogadores aqui. Tem algum jogador aí desse elenco? Vamos falar lá. Eu vi até me perguntaram, não sei se é verdade, eu até perguntar para o presidente que o Bill estaria indo para Ponte Preta. Não é presidente, não procede. Então o presidente está. Como é que você viu aí os atacantes que você tem, principalmente os de área, Bill, Rafael Costa, tá dentro daquele nível que você esperava? São jogadores interessantes, né? O Rafael é um jogador com característica semelhante ao Bill, mas é mais rápido. O Bill é um jogador mais de área, então você tem jogadores com qualidades de característica diferente para você de repente fazer uma avaliação, né? Mas se a gente olhar no mercado e o mercado permitir que você traga, o Ceará não pode estar fechado. Vou usar uma terminologia que você gosta muito de usar. E o velocista pelas beiradas do campo, seu Sérgio? Tem. Então, o Ceará tem alguns jogadores que trabalham com velocidade, né? Mas a gente vai olhar. Eu gosto de jogador, principalmente para uma segunda etapa, que você precisa mudar o jogo. Você precisa ter esse jogador de velocidade e a gente vai olhar para ver se a gente consegue trazer. Mas, assim, tem alguns jogadores que não são velocistas, mas são jogadores rápidos, que a gente tem. O próprio Assis é um jogador de velocidade. O mercado está aberto, Sérgio? O mercado hoje, ele propõe ao Ceará opções de mercado? Sim, o mercado está aberto, né? Só que a gente tem que correr, porque os concorrentes estão correndo para reforçar. A gente vai procurar correr. Não é fácil, né? Porque demanda dinheiro.
mas a gente vai fazer um esforço para montar um elenco forte. Mas essa parte do dinheiro é com esse rapazinho de preto que está à sua esquerda, né? Eu só passo para ele vai correr atrás, com certeza. Se vira. Sim, vamos começar uma vida nova, né? Uma vida nova, um momento novo. Eu sei que o momento é dolorido, mas vamos deixar para trás e começar uma nova etapa, fazer um Ceará forte, competitivo, intenso, dinâmico, para que a gente faça o torcedor feliz. Você conhece bem esse Ceará ali dentro. O que você achou hoje, Sérgio? Você viu o estrago está maior ou está menor do que o que você imaginou? Não, está maior. Está Mas muito eu falei, maior. né? Então, a gente conversando, né? Você tinha passado, eu imaginava, mas você olhando com os seus olhos, você vê que está maior. O que é que se pode fazer para, como o presidente disse, né, esquecer isso aí e ter uma vida nova, Sérgio? É juntar força, todo mundo junto, nós, a comissão, diretoria, vocês, comissão, torcedor, todo mundo junto, para que a gente possa fazer um novo momento e esse novo momento vai chegar. Valeu, Sérgio. Sérgio, me conta como é que vai ser essa engenharia, essa programação para você ir, retornar e ficar trabalhando em duas frentes. Nós vamos fazer uma programação, o Caio, que é auxiliar de preparação física, vai ficar aqui já, junto com o Lucas, fazendo as avaliações de amanhã. Amanhã eu estou aqui, na quarta o Caio vai ficar aqui. Na quinta-feira o Valmir chega, que a mãe dele tem uma cirurgia na quarta-feira, não pôde vir. Então ele se apresenta já na quinta-feira, já com os dados dos testes feitos pelo Caio e pelo Lucas e começando a fazer o trabalho de base muscular durante sexta, sábado e domingo, e na segunda e na terça-feira eu já chego para que a gente possa trabalhar a parte física e já começar a parte com bola também. O que te faz pensar que isso é o melhor, que vai dar certo? Isso? Eu acho que isso é o mais cabível. É o mais cabível, você tem que fazer uma preparação. Né? A minha presença aqui, nesse primeiro momento, ela pode ser desconsiderada, porque nós vamos fazer um trabalho da parte física. Em contrapartida, eu tenho um compromisso lá em São Paulo e eu não posso abrir mão desse compromisso. Para que as coisas se encaixem, e eu acho que esse é o melhor caminho para encaixar, a gente achou essa alternativa viável. Sérgio, você não vai para o jogo segunda-feira para perder. Se fosse para perder, você não iria. E se a equipe seguir o São Bernardo? Você segue nesse mesmo... A equipe vai seguir. Nós vamos classificar, só que eu estou dando minha palavra ao torcedor, à minha diretoria, que terça-feira eu estou aqui. Mas seguinte... Não, segunda, o jogo é segunda. O jogo é segunda-noite, foi marcado hoje. Certo, tudo bem, você terça vai estar aqui, mas você segue comandando o São Bernardo na sequência? Não. Aí eu fico direto no Ceará. Né? A minha palavra é dirigir o São Bernardo até segunda-feira. Terça-feira eu já comando o Ceará, porque a gente vai visar a nossa preparação, não é preparação para o jogo da volta de Copa do Brasil, a nossa preparação para o restante da temporada. Quando você falou com o companheiro aqui de estrago, o estrago é como o time está jogando mal, ou o estrago, que foi uma conversa meio interna de vocês que conversaram, né? É de como o time está jogando mal, ou o estrago é essa questão toda da torcida inflamada e chateada com a situação do Ceará no momento? Não, é o estrago da desclassificação, né, das duas competições, né? Até porque eu vi o jogo contra o Santa Cruz lá no Recife, o primeiro tempo o Ceará jogou bem, né? Não jogou mal. Eu não consegui ver o jogo da volta, mas as informações que eu tive que o Ceará também jogou bem, inclusive perdeu o pênalti. Né? Então o estrago é com relação à desclassificação, isso machuca o torcedor, então é por isso que eu digo que o estrago está maior do que eu imaginava. O que muda em relação à tua primeira passagem para essa? O que foi que mudou, no caso que você falou dos conceitos, que conceito não se muda, o que você adaptou ainda mais para a sua linha de trabalho para o resto da temporada? A formatação tática, né? A gente veio com a convicção de trabalhar da primeira passagem aqui no Losango, no 4-4-2. Hoje você tem as variações do 4-1, 4-1, até do 4-3-2-1. São variações de jogo, mas sem perder a característica ofensiva. Então são conceitos táticos diferentes daquele que eu tinha quando aqui estive. Ô Sérgio Soares, ano passado você veio aqui, eu lembro muito bem que eu até conversei com você um pouquinho ali antes do jogo, você estava à frente do Bahia, eu disse, Sérgio, será que vai ser rebaixado para a terceira divisão? E naquela ocasião você me disse que o Ceará iria permanecer, você disse com uma convicção muito forte e o time permaneceu na Série B. Então isso faz com que essa palavra que você está dando aí, que vai retornar aí para fazer um grande trabalho e levar o time à Série A, isso realmente é uma característica do Sérgio Soares. Sim, eu estou voltando para cá para fazer um grande trabalho, né? Mas junto com todos, com a diretoria, com vocês da imprensa, com o nosso torcedor,
Nós precisamos criar uma sinergia muito forte para o universo conspirar a nosso favor, para a gente estar fortalecido para fazer um Ceará forte, que é isso que o torcedor quer, você quer, eu quero, a diretoria quer. Então todos têm que trabalhar nesta linha. Eu venho para cá com o maior prazer de voltar a trabalhar no Ceará e disposto a fazer um grande trabalho. Sérgio, no Bahia e no Ceará aconteceram... O Denise também chega na terça-feira. Terça-feira começou a estar completa. Sérgio, no Ceará e no Bahia aconteceram coisas parecidas. No final da temporada, a equipe estava muito bem, acabou perdendo fôlego em relação à pontuação. Acabou não pontuando e tal. Aqui você saiu do cargo, lá você saiu do cargo. Foram erros que você cometeu, que você entende que cometeu, que já sabe o que é para não cometer mais? Ou foram situações pontuais em cada situação, em cada clube? Eu acho que quando acontece uma situação assim, todos têm um pouco de erro. Não vou dizer que eu não tive erro. Claro que em algum momento sim, e fiz uma reflexão. Mas eu entendo também que houve precipitação por parte da diretoria nas duas situações, tanto do Ceará quanto do Bahia. Que a gente estava muito próximo, é natural que um time tenha uma queda de rendimento, né, e possa retomar. Isso aí é natural, né, presidente? Isso aí é natural, né, que você pode retomar, né, mas eu acho que a gente poderia ter conquistado o acesso nas duas situações, né, se não houvesse essa precipitação da saída. Obrigado.